Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com o tradicional pré-jogo. Afinal, neste sábado, 4 da tarde, a Vila Belmiro vai acompanhar a decisão entre Santos e Água Santa, valendo vaga na Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem e quem sabe a classificação para a sequência do campeonato. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Você está conhecendo o nosso trabalho agora, peço para você se inscrever, portanto, aqui no canal 10, ativar o sininho para ser notificado, deixar o like que também é importante e se você quiser, torne-se membro do canal. Bom, o que dizer de Santos e Água Santa, né? Primeiro que seria um jogo para cumprir tabela, bem da verdade, né? Para botar o sub-20, testar os meninos, né? Juan de titular, Derek, botar o John, sei lá, o Diógenes, qualquer coisa. Não tinha era que ser um jogo valendo duas coisas, né? Classificação e escapar do rebaixamento. Lamentavelmente o Santos ele faz mais um campeonato ridículo, pífio, né? Um campeonato paulista fraquíssimo. O time ganhou 2 partidas. Chega assim como no ano passado, na última rodada, brigando para não cair, mas desta vez com chance de classificar, o que não aconteceu o ano passado, né? Porque o grupo também ajudou, o grupo que parecia ser o grupo da morte acabou não sendo. Enfim, mas um Santos que deixa o torcedor com o coração na boca, nervoso, preocupado, tenso. De novo, terceiro campeonato seguido, lutando para não cair, né? Foi no Brasileiro do ano passado, foi no Paulista e agora de novo. Claro que desta vez basta um empate e o Água Santa precisa jogar para ganhar, porque o Água Santa luta por classificação. Então, quem acha que o Água Santa... Eu até imaginava que isso podia acontecer, mas realmente depois me toquei que o Água Santa joga para ganhar, para classificar, e ele vai trabalhar em cima da preocupação do Santos, né? E do fato do Santos só ter vencido o Ituano na Vila Belmiro nesse campeonato. Ele vai jogar com o psicológico, vai tentar afetar o Santos de alguma forma, e se fizer um gol vai ser um Deus nos acuda. Então o Santos precisa, em primeiro lugar, ao meu ver, desculpa se eu vou descontentar alguns aqui, o Santos precisa jogar com segurança. Ele não pode se lançar ao ataque de qualquer jeito e correr o risco de tomar um gol em casa. Tomar um gol em casa antes de fazer um gol seria algo desesperador, né? E aí o recado chega até Campinas e a Ponte Preta fica sabendo. Existe uma hipótese do Santos não cair perdendo, que é a seguinte: perde de 1-0 e a Ferroviária perde de 2. A Ferroviária, que nesta rodada joga em casa contra o Mirassol, que também briga por classificação no campeonato. Porque Santos e Ferroviária têm campanhas idênticas. A questão é que a Ferroviária está na frente do Santos por número de cartões vermelhos. O Dr. Rafael Cobra disse isso no Esporte em Destaque desta sexta-feira. Eu estou pintando aqui o pior cenário possível num primeiro momento. Então, assim, a Ferroviária ela pode se perder, ficar com 11 pontos, e a diferença seria tirada no saldo de gol. Mesma coisa em relação ao Santos. Agora, também tem o outro lado. A Ponte Preta precisa ganhar de um Ituano que briga, outro time que briga por classificação. O Ituano hoje é segundo no grupo, né? O Ituano talvez classifique até com um empate, o que para o Santos já seria o suficiente, né? Então a gente tem que torcer para o Mirassol, torcer para o Ituano, mas torcer para o Santos também, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente está preocupado, que a gente está com medo, porque seria a maior vergonha da história do Santos, maior vergonha do que qualquer outra, maior vergonha do que se um dia se o Santos tivesse caído para a Série B do Campeonato Brasileiro,
não se equipararia a uma vergonha de cair no Campeonato Paulista. Ser eliminado em Copa do Brasil, perder clássico, tomar goleada do Barcelona. É muito pior cair no Campeonato Paulista do que tomar de 8-0 do Barcelona, mas disparadamente muito pior. Então, que os jogadores eles tenham esta consciência, o técnico, que é o menos culpado, e principalmente a diretoria do Santos, que teve lá, inclusive o presidente hoje conversou com torcida organizada, junto com membro do comitê de gestão, né? Teve lá prestigiando o último treino. Agora, o ruim foi a mensagem passada nesta sexta-feira sobre o futuro, né? A gente não pode misturar as coisas, mas a mensagem que foi passada para o torcedor de William Maranhão, a própria volta do Alisson, né? Veio o nome aí agora de um centroavante, o Brian Angulo. Mas o Santos precisa de atacante, precisa de centroavante, né? Não sei. Abriu mão aí do rapaz do argentino, do Almendra, porque ele, coitado, ele tem problemas extracampo. Caramba, se fosse assim o Serginho Chulapa nunca ia ter jogado no Santos, né? E outros. Apesar de que o Serginho ele era meio encrenqueirão e tal, mas nunca teve problemas, digamos assim, no aspecto policial, né? Ele era brigão dentro de campo e tal. Mas outros jogadores, vocês acham que não tem nenhum jogador no elenco do Santos ou em outros elencos que não tem nenhum amigo que tem ligação com crime e tal, amigo de infância, sabe? Então não sei, talvez a diretoria do Santos ache que o Almendra não vale o investimento porque estejam atrás aí talvez da Madre Teresa de Calcutá, do Gandhi, alguma coisa do gênero, né? Enfim, abriu mão de ter esse jogador e falou em William Maranhão hoje, jogador que era reserva no Bahia, que não classificou nem para a semifinal do Campeonato Baiano, sabe? O próprio Alisson, que é um jogador que a gente está acostumado aqui, já viu o que pode dar e sabe qual é o limite dele. E o futebol moderno hoje precisa de jogadores, né, que tenham capacidade de marcar, mas também de construir. E eu fico impressionado com o fato da diretoria especular o nome do William Maranhão, sendo que o próprio Campeonato Paulista vai acabar agora. E você tem, aí não é possível que não tenha nenhum desses times que jogou o Campeonato Paulista um volante que tenha chamado a atenção do clube que seja melhor do que o William Maranhão. Enfim, então foi não sei se foi uma cortina de fumaça, se foi mas foram notícias que desanimaram o torcedor para o futuro. E esse desânimo não pode contaminar a fé do santista antes do jogo contra o Água Santa, né? Isso precisa ficar claro. A gente está preocupado, sim, mas a gente precisa ter fé, precisa acreditar, precisa ir na Vila, quem puder ir na Vila, apoiar, e quem for, apoie o tempo todo, né? Eu sei que é difícil, que está todo mundo de saco cheio, que as respostas dentro do campo não vieram nos últimos tempos, e últimos tempos que eu falo já faz tempo, desde 2016, você teve aí no máximo o time do Sampaoli que deu espetáculo, o time do Cuca que chegou em final, mas é pouco, né? Muito pouco. O santista ele vive de esporádicas vitórias, esporádicos momentos, e a gente não está acostumado com isso, muito menos em brigar para não cair no Campeonato Paulista. Então, para não cair, a matemática é essa, pura e simples, tem que torcer contra a Ferroviária, torcer contra a Ponte Preta e fazer o seu papel em campo. Mas pode acontecer também do Santos buscar a classificação, mas ele precisa ganhar o jogo para isso. E torcer para o Santo André não vencer a Inter de Limeira, que, assim como outros times, brigam por classificação. Aliás, nessa última rodada é impressionante. No grupo do Corinthians, Inter de Limeira, Guarani e Água Santa brigam pela classificação. A Ferroviária, no grupo B, só briga para não cair, né? Ela tem, porque o São Bernardo e São Paulo já classificaram, e nesse grupo o Novo Horizontino já caiu. No grupo C o Palmeiras classificou e tem Ituano, Botafogo e Mirassol para classificar. E no grupo do Santos só tem o Bragantino classificado, a Ponte que só pode cair, e Santos e Santo André que brigam por uma vaga. Ou seja, o campeonato ele tem todo mundo envolvido de alguma forma, né? Fora o Novo Horizontino, que já era. Então, o Santos ele precisa fazer o papel dele, se possível, dentro de uma tranquilidade, buscar o resultado e ver se a Inter de Limeira, que é alguma coisa com a vida, vai dar uma embaçada na vida do Santo André lá. Um empate talvez não seja suficiente para a Inter de Limeira, porque o Guarani, por exemplo,
vai jogar contra o São Bernardo fora de casa, mas o São Bernardo já está classificado. E o Água Santa, que é o confronto direto desse grupo, né, que está o Santos, então, enfim. A Inter de Limeira precisa do resultado, ela pode até classificar perdendo, dependendo dos outros resultados. Mas, enfim, é uma matemática maluca, uma soma de fatores aí que preocupam o torcedor. De toda forma, vamos ver o lado positivo dos últimos momentos do Santos na temporada. O time demonstrou uma clara evolução sob o comando do Bustos. Contra o Fluminense, apesar das dificuldades, ele mexeu no time no segundo tempo, melhorou. Contra o Palmeiras, o time só se defendeu, mas foi organizado e quando teve lances capitais, chegou perto, especialmente aquela bola do Goulart na trave. E contra a Ferroviária, o time foi dominante. Ele teve muito mais posse de bola, ele chutou muito mais no gol, só que a defesa ela deu sustos, e por isso que eu até escolhi a foto do João Paulo, porque assim, se o João Paulo for o João Paulo que a gente conhece, o Santos não cai. Se ele fechar o gol e tiver num dia inspirado, o Santos não tomando gol, já não caiu. Pode não classificar, mas se o João Paulo não tomar gol, o Santos não vai cair. E não tomar gol passa talvez pelo fato da nossa defesa não estar num dia inspirado, mas ele fazer os milagres dele. Então eu espero que o João Paulo compense a falha que ele teve contra a Ferroviária, fazendo um grande jogo, mais uma vez, contra a equipe do Água Santa. E que o time colabore de alguma forma. Eu vejo aqui, a única escalação prévia que eu vi, dando uma olhada no site, é a do Globoesporte.com, porque o Santos ele tem Felipe Jonathan e Sanches à disposição, né? O Velasquez que volta de suspensão, só não tem o Madison ainda. Então ele vai ter no banco de reservas, por exemplo, o Sanches e o Felipe Jonathan, que são jogadores experientes, que não vêm bem tecnicamente, mas em dado momento da partida, pode ser que para jogar um pouquinho eles possam colaborar de alguma forma. O time provável, e eu falei no Esporte em Destaque sobre esta possibilidade, e acho que falei na live aqui do canal ontem, do Kaique voltar para o meio de campo junto com um dos volantes que tem jogado, o Zanocelo, o Camacho ou o Sandri. Eu até achei que o Zanocelo estava suspenso, mas vejo aqui a escalação do Globoesporte.com. Provável: João Paulo, Auro, Velasquez, Bauerman e Lucas Pires, Kaique, Zanocelo e Ricardo Goulart, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Lembrando que o Ângelo teve aquele problema muscular e não joga. Se for essa escalação, eu acho uma boa, porque você tem ali 3 zagueiros, mais um fazendo o papel de volante, né? E você tem a estrutura de meio campo para frente mantida. Seria uma novidade Kaique e Zanocelo. Ou pode ter alguma outra mudança surpreendente aí, alguma escalação diferente por parte do Bustos para a hora do jogo. Às 3 da tarde a gente vai saber. Então eu acho que essa é uma escalação bastante aceitável. Se entrasse o Sandri, por exemplo, no lugar do Zanocelo, acho que também valeria. Mas é o jogo para estar todo mundo ligado 100%. O ataque produziu bem, fez 6 gols o ataque do Santos contra a Ferroviária. 2 foram anulados por impedimentos ali, né? Coisa pouca. Um gol foi ridiculamente anulado pela arbitragem do Marcos Leonardo. O Santos fez mais 3 e teve bola na trave. Ou seja, se mantiver esse rendimento e não tomar susto na defesa, a gente pode escapar do rebaixamento com tranquilidade e, quem sabe, classificar. E aí, meus caros, se classificar é aquilo: treina e ver o que acontece contra a Bragantino, que eu acho que já é no meio de semana, pode ser terça, pode ser quarta, a federação vai dizer depois, e vamos para frente, ver o que acontece, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, enfim, o que vier, vamos ver, porque eu acho que o Santos ele precisa sempre disputar fases importantes, e ele precisa treinar, é verdade, mas eu prefiro que o Santos jogue uma partida dessa, ganhe inclusive a verba de classificação de fase do Campeonato Paulista, mas jogue um jogo pesado desse. Bragança, por exemplo, vai estar lotado o estádio lá, né? O estádio é pequeno, mas vai estar lotado, vai ter pressão, e se tiver que jogar de novo no Allianz Parque na semifinal, que seja, enfim. Eu prefiro jogar essas partidas do que ficar treinando e fazer amistoso contra time mais ou menos. Então, enfim, eu acredito no time do Santos, né? Eu vejo que o Santos tem bons jogadores, que precisam de confiança, o Santos tem um ótimo treinador, mas depois disso, em o Santos escapando ou em até o Santos classificando,
que a diretoria coloque a mão na consciência. Eu tenho pedido isso encarecidamente, para que não se pegue em detalhes menores. Por exemplo, se você vai gastar 3 milhões de euros ou de dólares para contratar um jogador, desculpa, com todo respeito, quem gasta 3, gasta 4. Então, que fechem aí os jogadores necessários, que gastem o que precisa gastar agora, sem loucura, parcela, enfim, dá-se um jeito, mas façam as coisas certas, porque falar em William Maranhão é para desanimar o torcedor. Então, são os assuntos deste pré-jogo, e eu espero, vou assistir, vou acompanhar o jogo e espero vir aqui depois da partida para que a gente possa aliviadamente, de forma com alívio, aliviadamente, nem sei se existe, desculpa, a nossa cabeça já não está nem funcionando muito bem, mas com alívio a gente possa, reformulando a frase aqui, falar de um bom resultado do Santos contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista, tá certo? Então é isso, meus caros, vamos com fé, vamos para o jogo, acreditando no Santos sempre e torcendo para que o melhor aconteça. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.